Olá, queridos, espero que vocês estejam bem. Vamos à palavra de Deus. Hoje eu vou falar novamente sobre Jacó. Falei essa semana sobre Jacó, Raquel e Lia. Volto à história de Jacó. Gênesis 25 é o início da nossa mensagem. Vou trazer vários trechos, mas leia a palavra de Deus, porque em momentos de angústia, de medo, de tristeza, de privação, é a palavra guardada em seu coração que te trará o alívio. Nem sempre temos alguém por perto para orar, para nos trazer o consolo, como aconteceu com Jeremias na cisterna. Você lembra dessa mensagem? Ele teve que clamar a Deus porque ninguém podia ouvi-lo. Então, existem momentos em que precisaremos clamar a Deus e precisaremos nos lembrar de suas promessas. Então, guarde a palavra em seu coração. Gênesis nos informa que Abraão era nosso pai na fé, teve um filho chamado Isaac. Isaac se casou com Rebeca. Rebeca era estéril e durante 20 anos Isaac orou para que a esposa engravidasse. Ela engravidou de gêmeos. Em um certo momento, Rebeca sente que há uma briga em seu ventre, os dois irmãos se debatendo lá dentro. Gênesis 25, 22. E ela faz uma oração a Deus perguntando por que isso está acontecendo. E Deus responde: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais novo. E os meninos nascem. Esaú, muito peludo, nasceu primeiro. Em seguida nasce Jacó, agarrado no calcanhar do irmão. Eles crescem. Esaú gosta mais da caça, então ele se afeiçoa mais ao pai, que também gostava da caça, de comer as carnes que Esaú trazia. Jacó era mais sossegado, ficava em casa e se afeiçoou mais à mãe, Rebeca. E um dia Jacó estava cozinhando, Esaú chega da caçada, e ele sente o cheiro da comida e diz a Jacó: me deixa comer um pouco da sua comida? Gênesis 25, a partir do verso 27, tá, gente? E Jacó disse: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. E Esaú, sem pensar muito, responde: está bem, estou morrendo de fome, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Mas Jacó já tinha um plano. E passado um tempo, Gênesis 27, Gênesis 26, a partir do verso 19, a Bíblia nos mostra que foi o dia de receber a bênção, não é? O dia de receber a bênção chegou. E como ele iria receber a bênção se ele não era Esaú, ele não era o primogênito? Ele se disfarça, ele usa peles, porque Esaú era peludo, ele usa peles de animais para poder enganar o pai que estava cego. E ele faz isso. E o pai chega a dizer: mas a sua voz é de Jacó, mas a sua pele é de Esaú. Então pede para que ele prepare uma refeição, ele prepara e Isaac lhe dá a bênção. E a bênção de primogênito. Então, quando ele abençoa Jacó, ele diz o seguinte: olha só a bênção que Esaú desprezou sem pensar. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho haja para ti. Que nações sejam dominadas por você, que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes de sua mãe te tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que te abençoarem. Aqui Gênesis 27, a partir do verso 27. Resumindo, Jacó recebeu a bênção de primogênito. Aí um pouco mais adiante, o que acontece? Esaú vai receber a bênção e percebe que Jacó recebeu em seu lugar e ele fica irado. Percebeu que Jacó criou uma situação, inclusive apoiado pela própria mãe. Ele tem que fugir e vai parar na casa de Labão. E lá na casa de Labão, ele tem que trabalhar 14 anos, trabalha pelas filhas de Labão, deixa Labão rico. Foi fácil para Jacó? Nem um pouco fácil. Mas Jacó precisava passar por isso. Então, o que essa mensagem me mostra? Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, estamos buscando a Deus, orando a Deus, obedecendo a palavra, tentando
não é? Humanamente falando, porque não somos perfeitos, vivermos de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta, obedecendo tudo que Deus nos orienta, porque temos temor a Deus, respeito à palavra de Deus. E aí chega uma outra pessoa que às vezes tem a mesma fé, inclusive, que você, mas rouba a sua bênção. E o que você faz? Vai se vingar? Então, o meu conselho é, não se vingue. Aguarde e espere no Senhor, porque Ele sabe fazer a coisa certa. Ele faz justiça no tempo exato. Pode ser que não seja agora, pode ser que você tenha a bênção roubada e demore algum tempo para receber a justiça que vem das mãos de Deus, mas ela não falha, não falha. Muitas vezes a gente parece bobo por esperar, não é? Por não querer se vingar com as próprias mãos, mas é o caminho correto. Aqui tem uma história surpreendente. Veja, o próprio Deus disse a Rebeca: o menor dominará. Jacó precisaria dar o seu jeito? Jacó precisaria roubar a bênção do irmão? Será que se ele não roubasse a bênção de Esaú, ele não seria tão abençoado como foi? Será que Deus não havia escolhido Jacó, ele só escolheu porque ele roubou a bênção para dominar? Você acha que você tem uma missão? Me diga nos comentários. Você acha que você tem um dom que poderia ser usado para o reino de Deus? Porque muitos de nós achamos que só tem uma missão aquele que prega, aquele que louva, né? Será que o seu dom não poderia ser usado para o reino de Deus? Isso é uma pergunta bem interessante. Mas, voltando aqui para a história, Jacó foge, vai parar na casa de Labão e, resumindo, tem que colher o que plantou. Deus não perdoa Jacó? Perdoa e abençoa. Prova disso é que Labão é abençoado pelas mãos de Jacó. Deus perdoa, mas a justiça vem. Eu falei também nessa semana sobre Deus não ter favoritos. Então, o que ele diz? O que cada um plantar, cada um colherá. Então, olha, eu não vou tirar o Jacó vou tirar o Jacó de ter que colher o que plantou. Eu não vou tirar a Fátima porque ela prega a palavra de Deus, então eu vou deixá-la de lado, ela fez, mas eu vou perdoar. Não, todos nós teremos que colher o que plantamos. Por isso temos que ter responsabilidade com nossas ações. Deus perdoa? Perdoa, mas teremos que colher e o preço a ser pago é alto. Veja o que Jacó teve que viver. E ele teve que cair nas mãos de alguém um pouquinho mais esperto do que ele, porque ele se achava esperto, né? Muitas pessoas acham que são espertas, que enganam até o próprio Deus. Só que Jacó, além de ter que pagar o preço que pagou, teve que se apresentar ao irmão. Gênesis 33, verso 1 diz o seguinte: quando Jacó viu que Esaú vinha chegando, porque Esaú foi atrás dele, não ficou esquecida essa história. Olha aqui o que diz o verso 3 de Gênesis 33. Depois Jacó passou e ficou à frente 7 vezes, se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Mas Deus tocou o coração de Esaú, que perdoou Jacó. Mas Jacó teve que aprender. Jacó teve que se humilhar diante do irmão. Então essa pessoa que roubou a sua bênção, não fique brava com ela não. Ela acha que ela é esperta, mas o dia dela vai chegar. Porque Deus é mau? Deus até já perdoou, tenho certeza, mas vai ter que colher o que plantou, vai ter que comer o pão que amassou. Por isso nós precisamos ter paz se estamos na presença de Deus, porque nada do que a palavra diz fica sem ser cumprido. Pode ser que você diga hoje, o fulano fez isso, não aconteceu nada com ele. Espere porque o dia da colheita chega. Aprenda com a palavra de Deus, que Ele fale mais contigo.